É uma triste realidade e que precisa ser combatida. E você sabe como se comportar diante de um caso desses? Olha, ter a iniciativa de denunciar, inclusive suspeitas de abusos, pode salvar a reputação de muitas crianças e adolescentes. E para falar sobre esse assunto, eu já estou aqui, gente, com a Daniela Bitken, que é coordenadora do programa Sentinela. Seja bem-vinda. Obrigada pela participação. Estou aqui também com o Glauco Anderson Espíndola, que é psicólogo e que também atende pelo programa Sentinela. Obrigada também pela participação. E com a Kátia Rosana Preti, que é promotora de justiça. Obrigada. Obrigada a todos aqui por terem vindo, até porque é sempre pertinente falarmos sobre esse assunto. Dani, como é que é esse programa Sentinela? O programa Sentinela, ele atende crianças, adolescentes e suas famílias com uma equipe multiprofissional composta por assistente social, pedagogo, psicólogos e nós temos uma coordenação também auxiliar administrativo. Ele atende justamente, claro, esses casos de abuso sexual. As famílias que procuram, como é que funciona? O Sentinela atende violência física, sexual e exploração sexual. As situações são encaminhadas pelos conselhos tutelares, Juizado da Infância e Juventude e Ministério Público. Porque assim, o que se intitula violência sexual? Isso é importante a gente colocar, porque às vezes acha que simplesmente o ato de penetração é uma violência, mas antes disso tem o toque, isso também já é a violência, não é? Também é violência sexual, mostrar filmes pornográficos, né? A questão da carícia, né? Não é só a penetração em si, tudo isso é caracterizado violência sexual. Perfeito. Aqui no nosso estado, na nossa região ou até em Blumenau, quantos casos de violência vocês estão atendendo no momento? 456 casos, né, no total, sendo 206 casos de violência sexual especificamente. Olha só, a quantidade de casos, então, de violência, e tudo são famílias que já estão em tratamento, sem contar aquelas que nem procuram. Não procuram, exatamente. Que tem muita gente. As pessoas não procuram até, Kátia, por falta, às vezes, de informação sobre como faz para denunciar. Então, vamos lá, vamos explicar de que forma a pessoa pode fazer para denunciar. E outra coisa também, se pode manter o sigilo, não revelar a sua identidade, isso é possível? Com certeza. Há uns anos atrás, o Ministério de Cidadania e Justiça criou o Disque 100. Então, você pega o telefone e liga 100. A ligação é gratuita, você pode manter o anonimato e isso vai direto para Brasília, para o centro onde funciona o Disque 100. A partir daí, essa denúncia é mandada para o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude de Florianópolis, quando a denúncia diz respeito a uma cidade de Santa Catarina, e Florianópolis manda para o Ministério Público da cidade que corresponde o ato. E pode isso manter é o rápido, sigilo. mantém o sigilo. Nós, então, acionamos tanto Polícia Civil para investigar, quanto o Conselho Tutelar para aplicação das medidas de proteção e tentamos, com a maior celeridade possível, chegar nessa criança ou adolescente e tentar protegê-la. Ok, Kátia, mas se a pessoa tem dúvida, se aquilo é que ela está presenciando, que ela está sabendo, ou às vezes nem sabe direito, alguém contou, ela pode, só na suposição, fazer essa ligação? Pode. A dúvida, desde que haja boa fé, você pode telefonar para o Disque 100. A única coisa que nós pedimos é, se você tem alguma rusga com a outra pessoa, eventualmente um desentendimento com a vizinha, ou um ex-marido, ou uma ex-esposa, e quer se vingar dele, não use o Disque 100 para isso. Tá? Agora, você tem uma suspeita de que isso possa estar acontecendo, denuncie 100. Vai caber às autoridades, à autoridade policial, ao Conselho Tutelar, desvendar essa suspeita. Mas se você faz a denúncia com boa fé, tranquilo. Perfeito. Glauco, quais são as consequências para uma criança que sofre uma violência como essa? Conforme a gente falou, às vezes nem necessariamente o ato em si, mas só a carícia, o fato de ver um filme pornô e que isso já se intitula, sim, violência sexual? Suzana, é muito relativo essa situação das crianças que passam por essa situação. Em primeiro lugar, tem que se imaginar que a criança não está apropriada numa fase de desenvolvimento. Ela não está preparada para enfrentar essa situação. Toda experiência que é inadequada a ela, né, que o coloca numa condição de violência, é uma experiência confusa. E é uma relação de poder, portanto, ela é violenta. Ela é contra o consentimento da criança. E as consequências são diversas, dependendo muito a idade do início do abuso.
Quanto tempo durou esse abuso? De que maneira que isso se deu? Qual a relação afetiva que essa criança tinha com esse homem? Adolescente, né? Podia ser alguém da família importante. Qual era a sua relação básica com a família? Se a sua família deu apoio durante um tempo, se ela foi ausente durante um determinado momento da sua vida. Então, as consequências são diversas. Desde o quê? A falta de concentração, a dificuldade de aprendizagem, a dificuldade de dormir, problemas relacionados, inclusive, com a própria condição de vida dela, das suas relações sociais, as relações pessoais. Mais tarde, na sua vida adulta, pode trazer problemas de alcoolismo, de drogadição, inclusive de promiscuidade, dificuldades nas suas relações afetivas importantes, no seu casamento, dos seus amigos, no próprio trabalho. Então, como é importante a população se conscientizar e informar essa situação, porque 1 minuto apenas de uma tomada de uma atitude cidadã pode, sim, salvar uma geração. Porque a gente tem que pensar que depois dessa criança, ela terá filhos, ela casará, ela terá filhos também. Não tenho e como dúvida. que vai se dar esse processo geracional ao longo da sua vida, E né? evita danos muitas vezes irreparáveis, né, Glauco? Dependendo da duração do abuso, né, da constância do abuso, esses danos podem ser reduzidos, né, ou minimizados, né? Então, a importância da denúncia, a importância do acompanhamento. Pois é, aí assim, muitas vezes as crianças não falam, a maioria dos casos elas não falam por medo, né? Porque normalmente elas são ameaçadas. Só que como um familiar, um ente próximo pode saber através do comportamento da criança se ela está sofrendo algum abuso sexual? Que comportamento seria esse? Susan, uma coisa que a gente tem que ter muito receio, a partir de uma perspectiva técnica mesmo, assim, ela vai ter várias mudanças de comportamento. Primeiramente, ela fazia algumas coisas que ela gostava muito de fazer e não faz mais. Ela está evitando em determinados lugares onde ela gostava de ir. Ela frequentava a casa de alguém onde gostava de conversar com aquela pessoa, hoje não conversa mais. Tem receio, inclusive, de conversar com um adulto. Ela tem uma sensação perceptória de que algo vai acontecer com ela. Ela tem choro aparente, ela tem isolamento social. Ela chora, inclusive, na hora do recreio, na escola. A professora pode perceber, inclusive, de que ela está com dificuldade de aprendizado, não consegue se concentrar, tem relutância de voltar para casa ou de ir para a escola. Atividades físicas, por exemplo, de fazer educação física e ter que ficar, talvez, com uma roupa mais curta. Além de sofrendo violência sexual, pode sofrer junto violência física, né? Gente, prestem ameaça, atenção, né? Olha só, são comportamentos, são detalhes que às vezes denunciam, né? Com certeza. Então, como é importante os profissionais, inclusive da educação, pessoas que estão ligadas à criança de maneira muito direta e os próprios pais. Agora é interessante porque, às vezes, os pais que dizem para o filho, não pega carona com estranho, não pega bala do estranho, mas alguns da própria família que está realmente cometendo Pois é, abuso, às vezes né? eles são queridos pela sociedade, Exato. É incrível. Daqui a pouquinho eu chego nesse ponto. Eu também queria saber como alguém que saiba que esse abuso está acontecendo, claro, depois da denúncia, deve agir com a criança ou o adolescente. Mas antes, a gente tem um vídeo para mostrar, dá só uma olhada nesse caso. A professora desta criança, por exemplo, percebeu em sala de aula o comportamento diferenciado do aluno. Ela gravou um vídeo e encaminhou a denúncia à polícia. E tu gosta que ele faz assim, tia? Agora ele parou de fazer. É, mas ele sempre fazia antes. Quantas vezes assim ele fazia? Quase várias vezes. Várias vezes? Mas aí o que ele fazia quando ele te pegava? Ele tirava minha foto. Viu só o que aconteceu com essa criança? Uma pessoa gravou, né? Essa reportagem, inclusive, esse trecho aí faz parte de uma das reportagens da série da nossa colega aqui de trabalho, Danúbia de Souza. Bom, ela, nesse caso, filmou. O que ela fez está certo, a abordagem que ela colocou. Claro, as pessoas têm um certo receio. De que forma fazer essa abordagem, Glauco? Olha, Suzana, primeiramente, assim, existem questões legais que eu acho que a nossa promotora pode colocar isso de maneira bem clara, assim, e objetiva. Primeiramente, se você não tem conhecimento de causa, se você tem dificuldade de lidar com esse tema, porque, Suzana, na nossa sociedade hoje, culturalmente, falar sobre sexualidade já é um grande tabu, uma dificuldade que as pessoas têm de falar sobre sexualidade. Agora, você imagine falar sobre violência sexual. A certeza disso, a sensação de desagregação da família, alguém vai ser preso, a separação dos pais, a própria criança. Por isso que por isso é importante fazer esta avaliação, esse acompanhamento por um tempo e fazer a avaliação com a criança, de que impacto isso tem, porque a violência sexual,
e muitas vezes afeta muito mais os adultos que a própria criança. O que eu quero dizer com isso? Que isso vai depender, como eu falei anteriormente, o início, de que maneira foi, se foi ameaçada, se foi dado presente, se foi tirado fotos, se foi feito isso desde criança, desde bebê, desde 2 aninhos de idade. Tem abusos que chegaram ao Sentinela, por exemplo, que começou aos 5 anos, foram até os 15, foram 10 anos de abuso, né? Então, quanto mais tempo durar a violência, quanto mais tempo durar o abuso, mais serão graves os efeitos deletérios sobre esse sujeito, sobre essa pessoa, essa criança, né? Então, filmar, não sei se é a maneira mais adequada. Isso talvez servirá como provas lá na frente. Claro. Mas para a criança, quer dizer, foi registrado esse fato para ela, né? O registro já está dentro dela. Então, o depoimento dela, a maneira, depende da idade dela também. Se ela tem se ela for adolescente, ela vai conseguir falar. Se for criança pequena, ela vai poder dramatizar. Se for uma certa idade, vai poder escrever, desenhar. Então, tem inúmeros fatos da própria criança poder manifestar. Só que assim, isso. o pai, o professor, o amigo próximo, ele não deve reprimir a criança e falar, você está mentindo? Porque, claro, isso acontece também. A literatura disso, né? nos diz para acreditar no que a criança nos fala, né? Tudo que a gente lê a respeito... Ela é muito mais sincera do que qualquer adulto. Com certeza. Kátia, né? É difícil, porque a criança é muito difícil que ela minta em detalhes. O que nós percebemos em alguns processos lá são os detalhes. Então, a criança pode até ter uma mente fantasiosa, pode trazer elementos, trazer denúncias, mas a partir do momento que ela chega nos detalhes, você percebe que a situação realmente aconteceu. Porque a criança não consegue ela não forjar... consegue inventar isso. Não consegue. Com relação à questão da imagem, a captação de imagens, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. O Estatuto da Criança e do Adolescente coloca no artigo 241 que é crime você armazenar imagens de crianças. Mas não seria uma forma de prova? Em termos. É uma forma de prova, mas quem tem que tomar essa prova é a Polícia Judiciária. Ninguém em particular pode filmar imagens, guardar as imagens e passar adiante. Entende? Porque você pode estar expondo essa criança a uma situação muito mais complicada do que efetivamente ela estaria se a polícia, o sentinela, os profissionais tomassem cuidado disso. Não raras vezes, nós temos lá no fórum situações de adolescentes que fizeram Orkut, por exemplo, ou tem a foto dela no celular, foi captada por outro celular, jogado na rede, um hacker colocou um monte de coisas no Orkut ou no Facebook, ou seja lá, e a gente não consegue tirar porque está na rede internacional de computadores. Nossa. Então, essa questão da imagem é muito melhor que a pessoa denuncie através do Disque 100, que é o canal legal, formado justamente para isso. Nós orientamos, chegamos aos profissionais, nós temos o compromisso legal pela Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de assegurar o sigilo dessas informações, certo? Então, eu sei que existem pessoas que têm boa fé, mas o que fazer? Procurem as autoridades primeiro. Que seria a melhor forma, Exatamente, porque pode vir a ser mal interpretado e até com relação à divulgação de imagens, ter alguns problemas para se explicar. Perfeito. Só para a gente ter mais uma informação que eu lancei a pergunta antes, com relação à pessoa que comete o abuso. Acredita-se ser um psicótico ou não? Ele é visto pela sociedade como uma pessoa querida, uma pessoa que até às vezes é amiga das crianças? Como isso ocorre? Como são essas pessoas? O perfil de que alguém que abusa de criança, ele é algo que você não consegue identificar. A gente sabe que existem médicos, pediatras, né? Religiosos, professores, pais, pessoas de confiança, mas principalmente são pessoas que são muito ligadas, muito ligada à família, está próximo daquela criança. E nós sabemos que criança adora e gosta de brincar com adulto. Claro. E se o adulto já tiver uma tendência, tiver uma vontade, um desejo voltado para a criança, ele vai conhecer o universo da criança, vai explorar e vai saber de maneira muito tranquila, inclusive vai progredir a questão do envolvimento da criança. Então, esse adulto, para alguns, é considerado um psicopata, um maníaco, um doente. Para alguns é um espírito maligno, não é assim que eles falam? Para outros... O demônio. Isso, o demônio. Outros são doentes mentais e outros não têm nada disso. Que apenas é uma orientação sexual que é voltada à criança. Nossa, não é doente? Isso é um discurso, realmente, até um discurso pedófilo, de que é uma orientação sexual à pedofilia. Nossa. Então, temos que discutir. Só que, às vezes, assim, Suzana, a própria mídia em si, ela acaba banalizando a questão da pedofilia. O pedófilo em si tem que ser, inclusive, diagnosticado.
Ele tem que ser estudado, tem que ser examinado. Se a pedofilia dele é voltada de maneira exclusiva a meninos ou é só a meninas, se ele realmente se relaciona somente com crianças, somente com adolescentes, ou com adolescentes ou com adultos, se aquilo foi pontual, se aquilo realmente é uma necessidade constante, porque existem pedófilos que jamais tiveram contato com crianças e que imaginam isso e sentem que estão se envolvendo e que sentem atraídos por crianças, mas nunca tiveram contato direto com criança. Então, realmente é uma outra questão que deve ser vista isso. É um estudo que deve ser feito. Com certeza, né? Então, pra a gente... maioria, Susan, só para complementar, a maioria são pais que cometem o abuso sexual, né? Acontece a maioria das violências sexuais em casa, a maioria é pai e, em segundo lugar, os padrastos. Padrastos e pais. E, às vezes, as mães ou madrastas que ficam sabendo nem denunciam. Sabem, não denunciam, negam, né? Por isso que a mais pessoa de fácil fora tomar... que está vendo a importância de ligar para o Disque 100, viu só? Só para a gente, então, encerrar, Daniela, o contato do programa Sentinela, quem quiser saber mais informações. Então, o Sentinela atende na Rua Antônio da Veiga, na Secretaria Municipal de Assistência Social. Nós atendemos também, né, pelo telefone 3326-6869. 3326-6869. Glauco, Daniela, muito obrigada pela participação. Kátia, Disque 100. Esse é o número para qualquer... Esse é o canal. Sim, mas também temos o site do Ministério Público, que é o www.mp.sc.gov.br. Você clica em ouvidoria e também pode fazer a denúncia, inclusive anônima.